Sejam bem-vindos, bem-vindas a esse nosso painel envolvendo a temática direito à saúde. O Fórum de Lisboa, já na sua 12ª edição, é uma construção conjunta de dois países, dois povos amigos, e que foi se reinventando no decorrer do tempo para se transformar num verdadeiro palco de debate democrático de ideias, objetivando a construção de soluções para a cidadania, de soluções para a sociedade. De um evento somente jurídico, passou a ser um fórum no qual todas as ideias elas são bem-vindas, elas são debatidas, sempre com esse objetivo de aprimorar a nossa sociedade. O direito à saúde é um exemplo dessa tendência que se fez nesse período de 12 anos. É um tema jurídico, mas é um tema político, é um tema econômico, é um tema social e é um dos temas, seja em Portugal, onde há debates sobre crescentes investimentos no âmbito da saúde, seja no Brasil, onde há um debate cada vez mais crescente sobre a chamada judicialização da saúde, e isso faz com que esse tema seja extremamente atual. Então, estou muito feliz em receber hoje aqui esses nossos grandes especialistas jurídicos, não jurídicos, mas que vão trazer contribuições efetivas para o aprimoramento desse nosso tema. Então, sem maiores delongas, eu vou passar para o doutor Adalberto Campos Fernandes, que é médico, especialista em saúde pública e foi ministro da Saúde da República Portuguesa de 2015 a 2018. Por favor, o senhor está com a palavra. Muito obrigado. É um prazer estar aqui convosco, é um gosto ver a cidade de Lisboa tão bem preenchida por amigos do Brasil. Vejo aqui alguns sentados na sala. Portanto, este é um momento especial da vida portuguesa na capital, onde nós nos encontramos com grandes amigos das diferentes áreas, sobretudo da área jurídica. Eu não sou jurista, embora dizia há pouco ao meu amigo Vitalino Canas que fiz no meu curso de Medicina, tive alguns 20 valor é o máximo, e o 20 que tive foi a Medicina Legal, o que de alguma forma pode indiciar que havia uma atração pelo pilar jurídico da medicina. Nestes 10 minutos que me foram conferidos, eu queria partilhar convosco algumas reflexões que são, por um lado, da minha experiência académica, mas, sobretudo, da minha experiência política e da minha intervenção cívica, quer dentro, quer fora do país. Não há democracia sem coesão social e sem proteção social. Nós podemos, digamos, criar convicções políticas, criar modelos políticos mais ou menos imaginativos, mas há uma coisa que é certa, é que a Europa mostrou, a partir do final da Guerra de 45, que era impossível estabelecer condições de partida para um desenvolvimento sustentado sem a proteção social. E o que aconteceu na Europa a partir de 45, sobretudo em 48, com o relatório Beveridge no Reino Unido, foi que a reconciliação dos Estados e dos poderes e dos países com o sofrimento dos povos criou condições para alisar e atenuar as desigualdades em saúde e, consequentemente, para o desenvolvimento sustentado da própria sociedade. O mundo vive hoje na globalização, talvez o período de maior dinamismo da sua economia. A longevidade nunca tinha atingido os níveis que estão a atingir. Na Europa, penso que no Brasil também, a esperança média de vida à nascença hoje aproxima-se dos 81 anos, em Portugal para as mulheres, o que já ultrapassa os valores que nós tínhamos como sonho nos meus tempos da Faculdade de Medicina, que estavam apenas focalizados na região do norte da Europa, nos países do norte. Hoje não. Hoje a Europa, por igual, mesmo os países do sul, tem uma longevidade muito significativa. E reparem que esta longevidade é alcançada num contexto em que no mundo inteiro nós nos referimos com preocupação aos riscos climáticos, aos riscos da transição demográfica, aos riscos da transição epidemiológica. Nós estamos a viver mais e muito mais. Portugal, Espanha, Itália, o Brasil, ganhámos a batalha da quantidade dos anos, mas estamos muito longe de ganhar a qualidade dos anos.
Um sueco tem uma esperança média de anos livres de doença de cerca de 70 anos. Tem uma expectativa legítima de chegar aos 70 anos sem doença, apenas com o envelhecimento, com a biologia do envelhecimento. Em Portugal, nós estamos nos 59 anos, ou seja, a doença em Portugal aparece aos 59 anos. A batalha é, portanto, uma batalha de associar à longevidade dos anos, à quantidade dos anos, à qualidade dos anos. E para isso, não tenhamos ilusões. Nós devemos e podemos ser na economia liberais, conservadores, até social-democratas, e temos que dar à economia espaço para crescimento dinâmico, para que efetivamente a criação de riqueza seja cada vez mais importante, mas os Estados têm uma obrigação, que é uma obrigação ética, de redistribuir o valor criado na economia para proteger todos e com isso atenuar as desigualdades, que hoje no mundo com a globalização atingiram níveis muito preocupantes. Nós não devemos olhar no mundo inteiro, quando falamos de direito à saúde numa sociedade democrática, para as médias. As médias são fatais. Eu colaboro com a Organização Mundial de Saúde na região europeia e sei bem que quando nós olhamos para as médias dos países, sobretudo para os países do leste, oriundos das ex-repúblicas soviéticas, nós encontramos números razoavelmente aceitáveis, mas temos uma discrepância enorme entre os que estão muito bem e os que estão muito mal, que são a sua maioria. Países como Portugal, como Espanha, como a Itália e os países do norte da Europa, que são países que têm sistemas universais, de modelo BEVS, baseados na coleta fiscal, são países que alcançaram níveis de desempenho em saúde muito importantes. Dou-vos um exemplo, que é o seguinte: a economia portuguesa, num contexto da Assembleia Geral das Nações Unidas, em que nós temos cerca de 200 países, não chega, registados na Assembleia Geral serão menos de 180, porque há, como sabem, Estados falhados e Estados informais. Portugal é hoje a 42ª economia do mundo. País pequeno, mas em termos de PIB criado, 42ª em 200. Penso que o Brasil será hoje o 9º à volta disso. Embora o PIB potencial do Brasil, como sabem, permitiria que os meus amigos já estivessem em 6º lugar, porque o lugar que vos é devido é o 6º e não o 9º. De qualquer das maneiras, nós somos a 42ª economia do mundo, mas, quando analisamos os indicadores de saúde e os resultados em saúde, invariavelmente estamos entre o 12º e o 15º lugar, o que significa que nós desempenhamos muito melhor na proteção da saúde do que até na economia. Tenho cerca de 5 minutos, queria deixar-vos as mensagens sobre esta correlação. Nós podemos ser de esquerda, de direita, do centro, conservadores, liberais, sociais-democratas, socialistas, centristas, podemos ser tudo aquilo que seguramente nesta sala cada um de vocês será. Mas não se esqueçam nunca que a fundação do Estado Social na Europa, no pós-guerra, foi uma obra dos partidos conservadores, dos partidos centristas e dos partidos de centro-direita. Ou seja, o Estado Social não é necessariamente um Estado socialista. O Estado Social é uma visão política agregadora que procura centrar nas pessoas um modelo de proteção para que elas, digamos, com uma qualidade de vida aceitável, possam contribuir para o desempenho global da economia. E tenho a certeza que a Europa percebeu isso. Não há na Europa hoje, na Europa da região europeia da OMS e também na União Europeia Económica e Monetária, não há nenhuma dúvida sobre a necessidade do Estado estar presente, ser um regulador ativo, ser um financiador privilegiado e dar cumprimento àquilo que é a recomendação da Organização Mundial de Saúde desde há mais de 25 anos. Cobertura geral e universal para todos. Quem paga, eventualmente, o Estado terá sempre que ter uma responsabilidade pública maior. Quem gera é a opção política de cada país. Querem entregar a gestão aos privados? Entreguem. Querem fazer convenções? Façam. Querem ter modelos de prestação pública? Com certeza. Para o cidadão utilizador no fim, aquele que tem que estar protegido em matéria de saúde pública e em matéria de diagnóstico, tratamento e reabilitação, o que importa é saber que o encontro entre as necessidades e as respostas é feito. Eu sou professor de saúde pública e digo sempre aos meus alunos que eu, em matéria de saúde, nunca falo de procura nem de oferta. Por uma razão muito simples, o setor da saúde não é nem nunca será um mercado como aquele que nós conhecemos na economia. É um mercado falhado, onde a presença do Estado é essencial para regular os defeitos desse mesmo mercado. E por isso nós falamos de necessidades em saúde e de respostas em saúde.
E o sistema de saúde perfeito é aquele que alinha e faz encontrar as necessidades com as respostas. Quais são as democracias mais estáveis e aquelas que mais brilham aos nossos olhos quando nós da política olhamos para o mundo inteiro e dizemos assim: eu, quando for um país bom, quero ser como eles? Na Europa, não temos dúvida nenhuma, são os países do Norte, a Suécia, a Noruega, a Holanda, a Dinamarca. E porquê é que nós olhamos para estes países com esse modelo inspirador? Porque apostaram muito na educação há muito tempo, logo a seguir à guerra. Apostaram muito na instrução. Cultivaram o valor e o respeito pelos direitos humanos. Consideraram que a diferença entre as pessoas deve existir, deve ser respeitada e não deve ser espezinhada. Eles estarão sempre na linha da frente e hoje são democracias sólidas, são democracias adultas, são democracias, digamos, onde a relação entre quem é servido e quem serve é uma relação simples, não distante. Eu sei que é demagógico dizer, mas são países onde os ministros andam em transportes públicos. Claro que é perigoso que um ou outro já foi assassinado, porque os tempos que hoje em dia ocorrem são tempos perigosos. Estou quase a chegar ao fim, deixo-vos apenas um apelo. Nós somos países irmãos, não apenas na língua, mas no tempero. É muito difícil distinguir o português de Trás-os-Montes do brasileiro de Manaus ou de Minas Gerais. Nós temos os mesmos defeitos e temos a maior parte das qualidades que resultam de um cruzamento genético e até sanguíneo que eu creio que é muito virtuoso. Olhamos para o Brasil sempre com grande admiração, estamos à espera que cheguem rapidamente ao vosso lugar no mundo, que é o 6º da maior economia do mundo, mas para isso nunca se esqueçam e digam aos vossos agentes políticos e aos vossos tesouros políticos que quem maltrata os seus nunca consegue progredir, nunca consegue fazer uma sociedade prosperar e ser feliz. E, portanto, cá estamos, é um prazer vir aqui, é a segunda vez que venho ao Fórum Jurídico, sinto-me jurista, embora sendo médico e professor de saúde pública, e dizer-vos que vale a pena que olhem para Portugal como o irmão mais pequeno, que apesar de ser mais velho, é mais pequeno, mas que tem de facto um gosto enorme de partilhar aquilo que tem feito de bem e de mal pelo mundo inteiro, na sua história antiga, com os nossos amigos e queridos irmãos do grande Brasil. Muito obrigado. Obrigado ao professor doutor Adalberto Campos Fernandes, que mesmo não sendo jurista, trouxe na sua fala um tema que é muito caro aos juristas de um modo geral, que é a relação entre a democracia, a inclusão social e a proteção social, porque remete a toda a dogmática dos direitos fundamentais e tudo aquilo que se construiu, principalmente no segundo pós-guerra, envolvendo direitos fundamentais sociais. Sem maiores delongas, eu passo a palavra imediatamente ao nosso deputado federal do Brasil, doutor Luizinho, que dispensa maiores apresentações pelo seu currículo de todos conhecido. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Saudar aqui ao IDP e à FGV, agradecer no convite ao ministro Gilmar Mendes e ao Sidney Gonzalez. Saudar aqui o doutor Jairo, saudar o Adalberto, nosso presidente da Anvisa, Almirante Barra Torres, meu companheiro de lutas, Breno Monteiro, doutor José, doutora Letícia. Dizer da felicidade de estar aqui hoje, doutor Jairo, falando sobre a saúde na democracia. Sem sombra de dúvida, para um país como o nosso, que tem uma democracia relativamente jovem, avaliar e falar, José, sobre esse tema, sobre a saúde, faz com que a gente tenha muito orgulho, porque nós temos o maior sistema de saúde público do mundo, doutor Adalberto, com todas as suas dificuldades, com todas as suas peculiaridades, é o sistema que traz a nossa sociedade, saudando aqui meus colegas, senador doutor Irã Gonçalves, presidente da Frente Parlamentar da Medicina, saudando meu amigo, líder do PSD, deputado Antônio Brito, presidente da Frente Parlamentar Brasil-Portugal e da Frente das Santas Casas. Muito importante para a gente olhar, doutor Jairo, que o nosso SUS, ele dá acesso igualitário e econômico para a nossa população. Eu acho que esse talvez seja uma das maiores conquistas sociais que o nosso país tem. Quando você vê, numa vacinação da Covid, que você vai ter o homem mais rico do país na mesma fila que o mais pobre para ser vacinado, utilizando o Sistema Único de Saúde, um sistema que tem direito a todos serem atendidos, quase 210 milhões de pessoas, diferentemente dos outros serviços da nação brasileira, Balestrin.
onde você não tem vagas nas universidades públicas para todos os brasileiros, onde nós não temos vagas nas creches para todos os brasileiros, não temos vagas nas escolas públicas para todos os brasileiros, para o Sistema Único de Saúde, a gente tem que estar preparado para atender a todos os brasileiros, independente se ele tem um plano de saúde ou não. Nosso desafio é muito grande. E falar sobre democracia é falar sobre o acesso, sobre medidas, Josias, que possam tornar mais igualitário e mais transparente esse acesso. No período nosso como secretário de Estado do Rio de Janeiro, o nosso sistema estadual de regulação, ele é acompanhado em tempo real pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, doutor Gonei, e pela Defensoria Pública. Todos têm acesso ao nosso sistema de fila, ao nosso sistema estadual de regulação. Isso faz com que a população saiba que ela vai ter um acesso equânime. Ela sabe que ela tem ali a garantia de fiscalização do que nós temos nas filas nossas filas de transplante, Denizar. As pessoas têm transparência sobre isso. É claro que a saúde, como a Adalberto falou, com certeza é o maior desafio para os próximos anos. Eu costumo dizer que a nossa longevidade, nós vivendo mais, é um grande problema para a saúde pública. E além da nossa longevidade, nós temos a tecnologia, que diferentemente para todos os setores, o que a tecnologia reduziu o custo, para a saúde ampliou o custo. Quando a gente formou, o Irã formou um pouquinho antes de mim, não vou te maltratar muito não, Irã, mas quando nós formamos, botaram no nosso hospital universitário um tomógrafo. Nós fomos lá tirar foto com o tomógrafo e ficamos esperando a revelação da foto, André. Hoje esse aparelho aqui, ele substituiu a câmera fotográfica, substituiu o relógio, a agenda, um computador, tudo, mas na saúde não. Cada vez que tem um novo avanço tecnológico, incorpora uma nova tecnologia, tem uma ampliação de custo, tem uma nova terapia, tem um novo medicamento. E eu falo sempre, doutor Jairo, que é muito bonito falar sobre custo, impacto de custo nas doenças raras, em novos tratamentos, em novos quimioterápicos, quando não é na nossa família, doutora Letícia. Quando você tem um filho com doença rara, você olha de um outro aspecto. Quando você tem o seu pai precisando de um quimioterápico, você olha de um outro aspecto. Falar de custo é muito importante, mas quando não é na nossa família, que a gente sabe que nós faríamos qualquer coisa para dar um tratamento a um filho. Então, esse é um desafio que o nosso país tem que assumir e olhar de frente para isso. Num sistema como o Sistema Único de Saúde, que precisa sempre estar sendo valorizado com nossos profissionais, olhando para frente, José. A gente olha em algumas políticas públicas, eu tive a oportunidade de fazer 2 políticas públicas que eu queria citar aqui, doutor Jairo, que é o Acolhe RJ. É um programa que oferece às jovens adolescentes do Estado do Rio de Janeiro e para as jovens mulheres a possibilidade, doutora Letícia, de colocar um implante hormonal intradérmico ou um dispositivo intrauterino para prevenção da gravidez não planejada. No momento que a gente fala de forma equivocada sobre aborto, sobre métodos anticontraceptivos, a gente tem um programa em que, José, o mesmo implante que eu ofereci à minha filha, a gente está oferecendo à filha de moradores da Rocinha, do PPG, da Maré, Brito. Em 6 meses, nós fizemos mais de 5.000 implantes. O que a gente fez pela vida dessas jovens, dando a ela a opção de engravidar ou não, dando a ela a opção de se manter na escola, de se manter na universidade, de ter o direito a decidir pela vida dela, o direito dela de continuar uma carreira, porque uma gravidez precoce, e os números, doutor Jair, são assustadores. No estado do Rio de Janeiro, 20% das nossas gestações são de jovens abaixo de 18 anos, doutor Gunê. É uma realidade que a gente precisa enfrentar no país, mas precisamos enfrentar oferecendo métodos, oferecendo opções, dando respeito à mulher. Porque é muito bonito quando a gente fala de respeito, mas o Estado precisa oferecer respeito a essas mulheres e precisam oferecer possibilidades e opções. Também, José, há 3 anos, nós aqui, Brito, Irã, nós aprovamos o teste do pezinho ampliado. O presidente Bolsonaro sancionou, mas há 3 anos não tem uma normatização no Brasil sobre teste do pezinho ampliado e o Ministério da Saúde não financia. Nós tomamos a decisão, José, de fazer com os recursos do Estado do Rio de Janeiro o teste do pezinho ampliado, o que faz que o nosso diagnóstico salte de 8 doenças para 54 doenças. É o único estado da federação que hoje faz o teste do pezinho ampliado, com o mesmo direito
de quem nasce numa maternidade pública, lá no interior do estado do Rio de Janeiro, lá em Varriçá, em Itaperuna, para quem nasce na perinatal da Barra da Tijuca, para quem nasce na Promatre, em São Paulo, ou na Santa Joana, está fazendo o mesmo teste do pezinho, porque cabe a nós, que defendemos o sistema de saúde no país, dar acesso, oferecer acesso. A democracia começa quando as pessoas olham e sabem que tem um Estado presente, que tem um Estado que está ali, que quando você vai acessar, ele possa estar próximo de você. Eu tenho falado nos últimos anos, e a gente vem defendendo o sistema nosso de saúde, com todas as nossas dificuldades e mazelas. Hoje vivemos uma crise sem precedente no campo da saúde suplementar, mas até, José, pela falta de liberdade nos acessos e nos contratos da saúde suplementar. Porque não é possível que nós temos que ficar presos, Guilherme, em 2, 3 modelos, que é o que vem acontecendo, e que vai fazendo com que, a cada dia, menos pessoas possam acessar a saúde suplementar. Porque, obviamente, nós vivemos num sistema de mutualismo. Quanto mais pessoas, Denizar, puderem pagar ou acessarem planos ambulatoriais, mais pessoas vão poder estar ali dividindo aquela conta na saúde suplementar. Mas, independente da nossa saúde suplementar forte, que também é uma coisa que eu defendo, e principalmente a liberdade de negociação, obviamente com o direito claro do consumidor, nós precisamos manter e valorizar o nosso Sistema Único de Saúde, porque é esse sistema que garante à nossa população a certeza de um acesso democrático, a certeza que o Ministério da Saúde vai fazer a aquisição de vacina e você vai ter como levar o seu filho para ser vacinado. A certeza, se você tiver alguém precisando fazer um tratamento oncológico, você possa acessar que tem um tratamento oncológico. É claro, temos inúmeros desafios, temos muita coisa para fazer na saúde brasileira, mas a garantia do acesso, a regulação unificada, Josia, com transparência em todas as nossas filas. Nós fizemos um projeto que opera a RJ, fizemos mais de 50 mil cirurgias no último ano, para diminuir nossas filas cirúrgicas, mas com transparência, com todo mundo cadastrado no sistema estadual de regulação. Acho que o nosso país tem muito a avançar, é muito importante para a gente ter a possibilidade de conversar entre o Poder Legislativo, aqui com inúmeros especialistas dentro do sistema legal brasileiro, do judiciário, porque nós só vamos construir um novo país a partir de diálogo. Nós não vamos construir um país a partir dessa construção de muros constantes, dessa dicotomia entre ricos e pobres, entre evangélicos, católicos. Nós não vamos continuar numa dificuldade se a gente não poder dialogar e conversar entre si. Talvez uma das melhores medidas que a gente tenha tomado, José, foi formar lá no início com a Defensoria Pública, doutora Letícia, um núcleo de atenção técnico dentro da Defensoria Pública para diminuir a judicialização. Alguém foi lá e fez um deboche. Falou, Luizinho botou 2 funcionários dentro da Defensoria Pública e acha que vai resolver alguma coisa. E nós diminuímos 50% dos nossos processos ainda na Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu. Então, nós temos muito a fazer. Queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e parabenizar novamente a UDP e a FGV. Parabéns. Agradeço a intervenção do doutor Luizinho, que novamente faz uma interconexão entre a universalidade do SUS que nós realmente estamos atingindo no Brasil e, ao mesmo tempo, doutor Luizinho, a questão da dificuldade da incorporação no Brasil de novas tecnologias e os grandes problemas que isso acarreta na judicialização, porque nós, juízes, nós não estamos capacitados para decidir essas questões, mas nós somos chamados quase que diariamente a decidir essas questões. E para o juiz é muito difícil, porque não é só uma questão constitucional, é também uma questão moral, é uma questão ética da vida que está sendo posta naquele processo. E ao falar em direito constitucional, nós temos a honra de ter nossa presença um dos maiores, mais importantes constitucionalistas brasileiros, professor doutor Paulo Gonet, nosso brilhante Procurador-Geral da República. É uma pessoa que eu, particularmente, então é Jairo que está falando, eu tenho uma admiração imensa, porque é uma pessoa absolutamente diferenciada pelo seu jeito de ser. Não estou falando do jurista, estou falando da pessoa, um humanista
que é uma referência para todos nós. Obrigado, professor. Na sequência, passamos agora, de imediato, deixa eu só ver aqui, para o doutor Antônio Barra Torres, que é o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que tem uma função e uma atribuição muito importante nessa temática que estamos trabalhando. Por gentileza. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Saudando aqui a mesa, na pessoa do doutor ministro Adalberto Campos Fernandes, e em nosso auditório, doutor Paulo Gonet, nosso procurador-geral da República, ministro Levi e senador Irã, deputado Antônio Brito, e todos os que estão aqui presentes. É uma alegria muito grande, agradeço ao ministro Gilmar Mendes pelo gentil convite de aqui estar. Para mim, particularmente, é impossível estar em Portugal e não recordar, na medida que sou marinheiro e médico, não recordar pela parte marinheira de Amália Rodrigues, quando ela fala da imprecisão do ato de viver, dizendo que navegar é preciso e viver não é preciso. Acho que definição melhor, impossível, e voltando a Portugal, isso vem muito à minha memória. Mas como isso não tem nada a ver absolutamente com o que eu estou aqui para falar, a não ser pela terra que é muito cara para mim, eu vou direto ao assunto, fazer um breve passeio pelo que é a nossa agência Anvisa. Ela é criada há 25 anos atrás, ela é a 4ª agência brasileira a ser criada, reguladora, a primeira do campo da área social. Então, estamos no 25º aniversário de nossa Anvisa. A nossa missão é uma missão, eu diria, por demais importante nesse contexto da saúde nacional, e eu peço que gravem bem nessas primeiras palavras que estão na missão a questão de promover e proteger. Promover saúde e proteger o cidadão contra ameaças a essa mesma saúde. E quanto à nossa visão de futuro, chama atenção o termo transparência e protagonista. A Anvisa, ela é transparente, todas as nossas decisões, as nossas resoluções de diretoria colegiada são tomadas em uma reunião que é transmitida ao vivo, em tempo real, pelo YouTube, para quem quer que seja. O nosso auditório é muito pequeno, mas a presença é franqueada a qualquer cidadão que lá deseje estar. E o protagonismo nós vamos mostrar um pouquinho mais adiante. Talvez, ao falar de uma agência reguladora de saúde, venha à mente a questão dos medicamentos. Os medicamentos fazem parte de um contexto que foi mensurado já há mais de 10 anos atrás. Eu vejo aqui entre nós o Dr. Renato Porto, que foi diretor da agência, e ele já dizia, quando estávamos juntos em 2019, que naquela época, há 10 anos atrás, o IBGE mensurou a fatia de mercado que a agência é responsável, e isso chegou a 22,8%. Estima-se que hoje seja algo em torno de 30% do produto interno bruto, em algum momento, passa pela regulação que é feita na Anvisa. Então, aqui tem alguns das grandes áreas que nós atuamos, os portos, aeroportos, farmacovigilância, tabaco recentemente foi muito discutido, a parte de alimentos que, por si só, vejam, os Estados Unidos têm um FDA que é gigante, com 18 mil servidores, durante a pandemia contratou mais 390, e praticamente trata de alimentos e novos medicamentos. Então, vejam que o leque de atuação é muito grande. Em termos de números, eu chamo a atenção ali para aquele 360 mil, é o número de anuências de importação em um ano. Então, a Anvisa é o órgão federal maior anuente do Brasil, com mais de 1.000 anuências de importação por dia, entre os outros números que estão aí expostos, que são números bastante pesados. Na questão dos novos produtos, e aqui nós temos um intervalo temporal de 2 anos, 22 e 23, porque 24 ainda está em fase de compilação. Vejam, por exemplo, um número relativamente pequeno, 4 registros de medicamentos para doenças raras, mas, infelizmente, as doenças raras, que para quem tem a doença não tem nada absolutamente de raro, é um sofrimento absoluto, mas ainda as plataformas terapêuticas de doenças raras também ainda são bastante escassas, e esse número é um número condizente com o cenário mundial, inclusive. No painel que estamos, que é o direito à saúde na sociedade democrática, aqueles que já me antecederam já pontuaram isso de maneira exponencial. Esse acesso à saúde no Brasil, ele perpassa a Anvisa na medida em que somos nós os responsáveis
pelo aferir e atestar da qualidade, segurança e eficácia de praticamente tudo que passa por nós. Essa é a nossa responsabilidade. Para chegar a esse resultado, nós precisamos ter um corpo técnico de alta capacitação e qualidade, e eu posso dizer que temos isso no Brasil. Nós temos uma rede técnica de servidoras e servidores, a maioria, inclusive, são mulheres, de densa capacitação acadêmica, que fornece à diretoria colegiada a segurança necessária para o processo de tomada de decisão. Esse PTD, esse processo de tomada de decisão, se dá com os 5 diretores, nós somos 5 diretores apenas, e temos um mandato pela atual lei das agências de 5 anos. Então, nesse período de 5 anos, nós somos, usando uma expressão da língua portuguesa falada no Brasil, nós somos indemissíveis. Então, nós, para que deixemos a agência, ou deixamos a agência porque pedimos demissão, ou deixamos a agência porque morremos, ou então porque somos empichados. Mas não podemos ser demitidos. Isso confere ao quadro de diretores de uma agência reguladora, se assim desejarem lançar mão dessa ferramenta, uma total autonomia para a tomada de decisão. Isso foi de essencial importância durante a pandemia, quando, infelizmente, no nosso país, nós tínhamos a questão da guerra contra o vírus e nós tínhamos uma guerra política muito forte em vistas de eleições que se aproximavam. Então, toda a sorte de questões ficaram mantidas do muro para fora da agência, porque os diretores que lá estavam puderam exercer esse mandato que vem do povo. Ele é chancelado pelos eminentes representantes do Senado Federal brasileiro, porque, para ser diretor, há que ser apresentado ao Senado, e o Senado realiza uma sabatina, são inúmeras perguntas ao longo do dia, e polegar para cima ou polegar para baixo, somos aprovados ou não, e quando somos aprovados, somos investidos de um mandato. Portanto, o nosso patrão, senhoras e senhores, é o povo brasileiro, a quem nós devemos toda a nossa capacidade de servi-lo. Eu gostaria de avançar um pouquinho mais, falando também que integramos, juntamente com o Ministério da Saúde, no âmbito federal, o Sistema Único de Saúde. Nós somos uma agência, por tema, vinculada ao Ministério da Saúde, mas não guardamos com o Ministério da Saúde uma relação hierárquica no processo de tomada de decisão. É óbvio que o grande gestor da saúde nacional é o Ministério da Saúde, que tem o poder legítimo para suplantar qualquer decisão da agência, se assim se fizer necessário. Mas, ao longo desses 5 anos em que estou no cargo, e já vi, até o presente momento, passarem 5 ministros da saúde, temos a primeira-ministra, a nossa ministra Nízia Trindade, uma relação sempre direta, fluida e bem desenvolvida com o Ministério. No campo internacional, não há sentido o Brasil, que tem entre seus objetivos nacionais a colocação no lugar que é dele por direito no cenário internacional, se a nossa agência não interagir com as demais. Então, apenas para citar, a Anvisa ela é membro fundador e membro pleno, por exemplo, do ICH, que é o Conselho Internacional de Harmonização de Requisitos Técnicos para Produtos Farmacêuticos. Somos membros plenos. Nós somos também membros plenos do MDSAP, que é o Programa de Auditoria Única para Produtos para a Saúde. Nós somos membros do ICMRA, que é a Coalizão Internacional de Autoridades Reguladoras de Medicamentos, é o mais alto fórum de discussão regulatória internacional, teve um papel importantíssimo durante a pandemia, onde ocupamos a cadeira número 2, somos vice-chair do ICMARA. Somos também fundadores do PICS, que é o Esquema de Cooperação em Inspeções Farmacêuticas Internacional, e tantos outros, não podemos esquecer a Organização Pan-Americana de Saúde, que, neste momento, tem em sua mais alta cadeira o Dr. Jarbas Barbosa, aliás, também ex-diretor-presidente da Anvisa. Essa inserção no cenário internacional provou a sua imensa utilidade durante a pandemia através da prática de uma ferramenta regulatória que começou a ser efetivamente utilizada aí e é o futuro da regulação, que é a chamada confiança regulatória ou reliance, um conceito em que agências de mesma maturidade economizam tempo, HH e dinheiro e, sobretudo, entregam com maior velocidade produtos às suas populações,
se puderem confiar umas nas outras e, com isso, poupar tempo na análise desses dossiês, que às vezes têm 15 mil, 20 mil páginas, por exemplo, para uma única vacina. Gancho que faço na vacina, durante a pandemia, a Agência Regulatória Mundial que mais velozmente foi capaz de fornecer uma resposta quanto a vacinas foi a Anvisa, em primeiro lugar, e o MHRA do Reino Unido, em segundo lugar. Por quê? Nos mesmos 8 dias, entre a chegada do dossiê e a emissão da decisão, aqui no perdão, ato falho, lá no Brasil. Lá no Brasil, nós conseguimos aferir e aprovar 2 vacinas, o MHRA aprovou uma, então é algo que não é muito noticiado, não é muito falado, mas dá um pouco do retrato do que significa esse corpo técnico da agência que permite aos seus diretores uma decisão mais rápida. Então, me aproximando do final, queria apenas citar 2 questões. A primeira é o combate à mentira veiculada pela internet, as fake news, pauta de discussão desse momento para todos. Durante a pandemia, inúmeras fake news foram veiculadas e, nesse contexto, uma violência muito grande contra nós, diretores e servidores. Foram mais de 458 e-mails ameaçando de morte a todo o tipo de violência que os senhores podem imaginar abaixo da morte, por conta da aprovação de vacinas, principalmente vacinas para crianças. A disseminação de fake news ela não cessou, e quando nós temos 1/27, se fôssemos usar matemática, mas não é assim, nós estamos falando de território nacional, vidas humanas e economia de um país, quando nós temos o Rio Grande do Sul debaixo d'água, há pessoas que ainda insistem em fazer disseminação de mentiras, como aconteceu, que nós estaríamos criando obstáculos para doações através de aeroportos, que absolutamente não era verdade. E lembrar que, no ambiente virtual, quando a mentira mata, ela não apaga um avatar, ela não deleta um avatar, ela causa o sofrimento ou a morte de um ser humano no mundo real. Precisa ser efetivamente combatida. Chegando realmente ao fim, só um pouquinho para concluir. Na cúpula do G20 no Brasil, 2024, no Rio de Janeiro, entre os temas está o Complexo Econômico Industrial da Saúde, que é uma iniciativa do governo do presidente Lula, aonde a Anvisa é membro nato desde a primeira hora no grupo executivo deste mesmo comitê, na medida em que tudo que se produz e produzir de saúde no Brasil passa ou passará pela nossa agência. Nenhum gestor público vai conseguir conservar o seu lugar na sua cadeira se ele não incluir em sua pauta a questão climática. Nós estamos vendo, eu citei a questão do Rio Grande do Sul, um estado inteiro debaixo d'água. Nos Estados Unidos da América, onde estávamos na semana passada, previstas temperaturas de 25 a 30 graus Fahrenheit, acima da média na maioria das cidades, inclusive com os órgãos públicos deixando suas instalações abertas para aqueles que não têm ar-condicionado em casa conseguirem se proteger da onda de calor. Na Índia, 52 graus de temperatura, não digo sensação térmica, digo temperatura em graus Celsius, sendo registradas. E a tragédia na Arábia Saudita, com números atualizados, 1.300 mortos na peregrinação neste ano que lá aconteceu. Para concluir, senhoras e senhores, a isso tudo se soma, pós-pandemia, um fenômeno que certamente é alvo do estudo dos sociólogos. Nós temos a ministra Nízia, que é uma socióloga de mão cheia, que é, infelizmente, o aumento da violência, a violência urbana, aquela que ocorre entre o cidadão quando o para-choque de um carro encosta no outro. Nós temos a questão das ameaças do terror, os eventos internacionais de massa, como, por exemplo, as Olimpíadas que vão acontecer em Paris. Uma preocupação tremenda para o gestor nesse campo e, sem dúvida alguma, as guerras. Eu ia dizer guerra sem sentido, como se alguma guerra tivesse sentido, e, apesar de militar, odeio absolutamente a guerra, amo a paz, mas nós temos, neste momento, 2 guerras em andamento, nesse cenário pós-pandemia, quando nós estávamos terminando de contar o número de mortos e já tínhamos uma questão de guerra justamente aqui na Europa, aqui relativamente bem próximo. Desafios são inúmeros. A Anvisa, com seus 1.500 servidores, dos quais 500 podem ir embora hoje, porque já tem mais de 30 anos de serviço, esse número realmente não nos permite cumprir com o nosso compromisso de maneira adequada, mas esperamos que essa possibilidade seja corrigida com concursos públicos em breve. A nossa agência segue na sua missão.
E terminar novamente falando de Amália Rodrigues, quando ela diz: ausência tão cruel, saudade tão fatal, saudades do Brasil em Portugal. Obrigado. Agradeço ao doutor Antônio Barra Torres, que expôs com bastante eficiência as atribuições da Anvisa, a agência que teve um papel essencial durante a pandemia e desenvolveu esse papel com autonomia, com eficiência, com o objetivo de entregar o melhor serviço público para o cidadão brasileiro. Então, seguindo o acordado previamente, vamos passar agora a palavra, indo da direita para a esquerda, mas aqui só pela localização, evidentemente, para o doutor José Vilar, que é médico, empresário e presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Por gentileza, sorteia a palavra. Muito obrigado, doutor Jairo Schaffer. Eu queria agradecer muitíssimo o convite do ministro Gilmar Mendes, através do IDP e da Fundação Getúlio Vargas, para estar aqui hoje participando desse espetacular evento, espetacular. Eu queria saudar a doutora Letícia Garcia, o doutor Luizinho, o meu querido amigo o ministro Adalberto, o presidente Barra Torres e o doutor Breno. Queria também registrar o meu agradecimento a esse grande deputado, Antônio Brito, pela sua luta no Congresso Nacional em defesa da saúde brasileira, da mesma forma que agradecer ao nosso senador Irã Gonçalves pela sua presença e pela sua luta também no Congresso em defesa de todos nós. Eu queria registrar e agradecer a presença também do conselheiro do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, Nestor Rocha, do meu amigo ministro Joaquim Levy, obrigado pela sua honrosa presença aqui entre nós. E, como eu só falei de homem, se a minha filha ou minha mulher estivesse aqui, iriam reclamar comigo, Armede. Então, eu tenho que registrar também uma figura feminina muito querida, que está representando a presidência da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, a doutora Camille Sacchetti. Muito obrigado por estar aqui conosco, além do nosso Alexandre Siciliano, recém-eleito para a Academia Nacional de Medicina do Brasil. Parabéns, Alexandre Siciliano, e a todos aqui presentes. Muito obrigado pela honrosa audiência, para que possamos discutir o direito à saúde em uma sociedade democrática. Eu vou começar a falar nesses 10 minutos a partir do que o presidente Barra Torres concluiu a sua fala. Mas eu penso assim, sabe, deputado Brito, que direito à saúde em uma sociedade democrática, ela tem que garantir o acesso. Esse que é o problema nosso. Qualquer coisa que nós iremos discutir aqui tem que passar pelo acesso. Eu garanto o acesso aos serviços médicos assistenciais, eu garanto o acesso à informação. Se eu não estou garantindo acesso à informação, ao dado com credibilidade, e nem estou garantindo o acesso ao rico, ao pobre, ao remediado, da mesma forma aos serviços médicos assistenciais, nós não estamos numa sociedade democrática. Essa que é a realidade. E não há um de nós brasileiro aqui, viu, ministro Adalberto, que não receba uma telefonema ou um pedido de alguém para ajudar a atender um paciente, um familiar, um empregado, não sei o quê, que precisa colocar uma prótese. O Luizinho foi secretário de saúde, melhor secretário de saúde que já teve no Rio de Janeiro. E espetacular. E resolveu muita coisa, mas não resolveu tudo. Então, nós temos lá uma fila de espera gigantesca de mulheres carregando um câncer de mama, porque faz uma mamografia, mas não tem acesso ao tratamento, não tem acesso à prótese, não tem acesso a uma série de coisas. Não há um dia na minha vida, senador, que eu não receba um pedido de alguém para ajudá-lo a resolver um problema de saúde. Então, nós temos que discutir o acesso. O acesso à informação. Não é razoável
que não tenhamos a portabilidade dos dados no setor saúde brasileiro. Se muita gente diz assim, mas não adianta eu fazer isso no SUS, porque os hospitais são do interior, não tem sistema, não tem isso, não tem aquilo, é pobreza. Tá bem. Então vamos para o setor privado, que não é assim? Por que a Agência Nacional de Saúde... Aliás, essa é uma crítica que eu faço à Agência Nacional de Saúde, doutor Jairo, de não intervir decisivamente nessa questão do dado, da portabilidade do dado, para que o cara hoje tem um plano de saúde da 1000, ele sai do plano de saúde da 1000, vai para a Sul-América, os dados deles ficam perdidos, vou ter que começar tudo de novo na Sul-América. Nem o Armando Armedi, que é dono da maior rede de drogarias do Brasil, gosta disso, que ele gostaria, como está fazendo, de oferecer serviços de qualidade. Então, a pessoa muda tudo, faz exames de novo, é um inferno. O Luizinho falou de uma questão que é muito relevante, que é a questão do acesso à fila de espera, que é o sistema de regulação, os nossos SISREG, ou os sistemas de regulação, qualquer que seja ele do Estado ou do município. Não é razoável, Armando, que eu não tenha acesso à minha posição na espera, que é normal, fila de espera é normal, mas eu preciso saber. O que acontece? Por isso que os hospitais públicos estão cheios, deputado Luizinho. Porque quando você consegue uma vaga, eu ligo para o Luizinho e falo, Luizinho, arranja uma vaga para mim, para um amigo meu que está precisando. Ele se vira, não consegue, não furou fila não, está dentro da fila, mas consegue. Aí o que acontece? O cara vai chegar lá, ali é que ele vai começar a fazer hemograma, não sei o quê, raio-x, tomografia, tararu, teteté, porque ele não tem a informação de quando é que ele vai, numa condição eletiva, numa condição, não estou falando de emergência, não, numa condição eletiva, ele não tem previsibilidade do que vai acontecer com ele. Então, não adianta ele ficar fazendo exame pré-operatório, porque ele não sabe se vai ter vaga, porque não tem essa informação transparente. O dado, a informação, tem que ser transparente. Sem isso, nós não teremos democracia na saúde brasileira jamais. Podemos começar menor do que... Vamos fazer um piloto, vamos fazer lá na minha cidade, onde eu me criei, eu nasci no Rio Grande do Norte, mas eu me criei em Niterói. Vamos pegar Niterói, São Gonçalo, sei lá, uma cidade qualquer, pode ser a sua cidade, Denizar, qualquer uma, está entendendo? E vamos fazer um projetinho piloto, para ver como é que funciona isso, de garantia, da transferência do dado, da informação, que um hospital tem acesso a outro hospital, que um laboratório tem acesso a outro laboratório, que um consultório tem acesso a outro consultório. Tudo isso através do dono da informação, que é o paciente, que tem que ter essa portabilidade do dado, e ele autorizando quem ele quiser para ter o acesso à informação pessoal. Eu já estou faltando só 3 minutos, e para dizer mais o seguinte, eu disse que eu iria concluir a partir da conclusão do nosso presidente Barra. Eu acho que essa garantia de acesso e de informação, ela precisa ser construída através desse nome ruim, que é o Complexo Econômico e Industrial da Saúde. Eu digo que é ruim porque a maioria das pessoas, eu pergunto assim a minha tia, a minha prima, a minha parente, assim, o que é o Complexo Econômico e Industrial da Saúde? Deputado Brito, as pessoas não sabem o que é isso, não reflete, acha que é uma indústria, que nós estamos falando só da questão industrial, de uma fábrica, uma indústria fabril. Não, nós estamos falando do ecossistema da saúde, que é obviamente, que é contemplado pela indústria, a indústria de medicamentos, a indústria de imunobiológicos, a indústria, enfim, as indústrias fabris de equipamentos, insumos. Mas nós estamos falando da indústria da inovação, nós estamos falando da indústria do serviço, os hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias. Nós estamos falando da indústria do conhecimento, que é isso que nós estamos fazendo aqui. Isso é um processo industrial de construir o conhecimento, de tal forma que, se nós estivermos integrado e entendendo que o Complexo Econômico e Industrial da Saúde é fundamental para que o acesso à saúde seja garantido através de um Estado democrático de direito, nós teremos dado um avanço gigantesco. Por isso, eu enalteço a atividade parlamentar. Eu acho que os parlamentares têm um papel e uma responsabilidade muito grande nesse momento que nós estamos discutindo a implantação no Brasil
de um complexo econômico e industrial da saúde que contempla todo o ecossistema empresarial da saúde, para que nós possamos garantir o acesso das pessoas aos serviços de saúde, que nós possamos garantir às pessoas os dados e as informações precisas nesse mundo digital que a gente vive. Muitas das dificuldades de acesso hoje, elas decorrem porque nós não incorporamos tecnologias digitais que possam facilitar o diagnóstico, que possam facilitar a terapêutica, o acompanhamento. Nós somos um país, ministro Adalberto, solar, o senhor conhece muito bem o Brasil. Na minha região, lá no Nordeste, que é a região do Agreste, Caicó, é um sol desgraçado, um calor infernal, o sol o dia inteiro. As pessoas no Brasil ficam expostas a sol muito intensamente. Nós só temos 600 cidades brasileiras com dermatologistas. Nós temos 5.605, uma coisa assim, municípios. Só 600 têm dermatologistas. Mas o risco de desenvolver melanoma é gigante. Se nós incorporarmos tecnologias digitais, que um técnico bem formado possa olhar ali na pele do Luizinho e ver que aquilo tem um risco, ele entra em contato com alguém que vai orientar, que vai fazer o diagnóstico, já dá o encaminhamento correto, acabou meu tempo, o encaminhamento correto para o tratamento. Bom, eu tinha muita coisa para falar, como todo nordestino que se preza, embora não tanto quanto os nossos parlamentares, esse hábito de falar muito, nem muito pior ainda baiano. Então, eu agradeço muito o tempo e fico à disposição para a gente conversar um pouco mais, caso tenhamos algumas perguntas adiante. Muito obrigado, presidente da mesa. Agradeço ao doutor José Vilar pelas importantes informações que nos trouxe sobre a complexidade que é a prestação do serviço de saúde e a sua interligação com diversos outros fenômenos, principalmente a questão do desenvolvimento econômico e social de uma sociedade, o desenvolvimento do conhecimento como elemento central para que possamos atingir a plenitude de uma democracia. Muito obrigado. Na sequência, eu passo a palavra para o doutor Breno de Figueiredo Monteiro, que atualmente é o presidente da Confederação Nacional da Saúde. Por gentileza, o senhor está com a palavra. Queria cumprimentar o ex-ministro da Saúde de Portugal, Adalberto. Queria cumprimentar, se Deus quiser, um dia o futuro ministro do Brasil da Saúde, meu querido amigo deputado Luizinho, que quando passou como secretário de Saúde do Rio de Janeiro foi exemplar. Assim, é exatamente isso que a gente precisa para dar democracia ao país. Queria cumprimentar o presidente da Anvisa, Barra Torres, que o tema casa muito bem. Eu, como cidadão brasileiro, queria parabenizar a atuação da Anvisa, sob sua liderança, durante a pandemia, garantiu à sociedade o direito à saúde. Então, parabéns pela sua atuação. Queria cumprimentar o amigo José Vilar, que lidera a iniciativa FIS no Brasil, um grupo de lideranças da saúde que discute diariamente, através de estratégias, caminhos para o Brasil. E também a doutora Letícia Guardiã, através do Ministério, representante do Ministério Público brasileiro. Também não posso deixar de cumprimentar os amigos Antônio Brito, senador Irã, e também muito me honra ter aqui na plateia 3 dos nossos presidentes de federação, presidente Marcelo Brito, da Bahia, presidente Francisco Balestrin, de São Paulo, e o presidente Guilherme Jacu, do Rio de Janeiro. Vocês nos honram muito aqui com a presença. O setor de saúde privada brasileira, ela tem, segundo a Receita Federal, 430 mil estabelecimentos de saúde. Nós empregamos, somos o 3º maior empregador do Brasil. Nós passamos a barreira de 3 milhões de trabalhadores na área de saúde. Então, essa é a pujança do sistema privado brasileiro. Mas a saúde no Brasil, ela é regida por uma Constituição de 88, que diz que direito à saúde é um direito de todos e um dever do Estado. 10 anos depois dessa Constituição, nós tivemos a lei que regulamenta os planos de saúde, a Lei 9656, onde diz que a cobertura deve ser
a lista de doenças da OMS. Mais recentemente, nós tivemos uma alteração no Judiciário, na alteração dessa lei, em que modificou a questão do rol, né, onde esse rol dado pela agência passa a ser só exemplificativo e, portanto, ele se torna ilimitado. Então, citei elas para dizer que é com este arcabouço legal que nós nos deparamos com o seguinte cenário. Nós temos um governo discutindo redução de piso para a saúde constitucional, ou seja, diminuição de orçamento. Nós temos hoje um paciente, um cliente muito mais informado, ou seja, cada incorporação de um tratamento, de uma tecnologia pela agência, a imprensa é capa no dia seguinte dos jornais, que aquela medicação foi incorporada e que passa a ser um direito do paciente, então é um paciente muito mais informado. Nós temos, como o doutor Jairo já citou aqui, mais de 18 mil juízes em 90 tribunais espalhados por esse Brasil, enfrentando o dilema muito bem posto pelo senhor e recebendo, e aqui eu tenho também a honra de ter meu irmão, que é advogado, Bruno, mais peças jurídicas que eu advogo, dizendo, é só você fazer uma comparação. Se você ler uma bula de medicamento, você não toma aquele medicamento de medo. E certamente é mesmo, quando chega uma peça jurídica pedindo um tratamento X, certamente o juiz se vê, se eu não der, aquele paciente pode sofrer com graves consequências. Então, esse cenário, associado a isso aqui, nós temos aqui o presidente da Interpharma, Renato, com uma indústria extremamente atuante e fazendo com que, o que existe? Nós temos, não existe sistema de saúde no mundo que consiga dar tudo para todos, gratuitamente. Não importa se esse país é rico ou pobre, se o sistema é privado ou público, nós vamos precisar fazer escolhas. E, neste momento, o Brasil lidera a incorporação de novas tecnologias, fazendo isso mais rápido do que o resto do mundo. Será que nós estamos será que este é um caminho certo? É dessa forma? Será que os nossos orçamentos aguentam isto? E eu trago para os senhores, o sistema francês levantou na última década essas incorporações no sistema francês. Apenas 2% eram umas incorporações bravas, ou seja, que traziam significância. A grande maioria delas, 65% das incorporações, não traziam nada de novo, faltava informação, era inaceitável até que se tivesse incorporado. Nós temos aqui na plateia Dr. Denizar Viana. Dr. Denizar Viana, quando foi secretário do Ministério da Saúde, ele teve a oportunidade de criar um acordo de compartilhamento de riscos através de uma medicação para tratamento da AME. Fantástico. 6 meses depois, simplesmente foi incorporada uma nova medicação, a medicação mais cara do mundo, chamada Zolgensma, para o mesmo tratamento. Essa medicação, que custa 6,5 milhões de reais para uma doença rara, ela representa, se a gente fizer uma comparação, 10.800 diárias de UTI. Ela representa 27 mil sessões de hemodiálise. Ela representa 65 mil tomografias. E ela representa mais de 2 milhões de tratamentos para sífilis. Aí eu fui procurar quantos pacientes poderiam, em média, ser atingidos com essa medicação no Brasil. Um pouquinho menos de 300. Aí eu fui procurar quantos brasileiros, quantos recém-nascidos morrem anualmente por sífilis congênita, que bastaria uma medicação de R$ 3,50 para tratar. Os mesmos 300. A gente precisa discutir isso.
A gente precisa discutir isso, e eu, de forma extremamente emocionada, há 15 dias, eu moro no Pará, no estado do Pará, na Amazônia. Meu pai é cardiologista e mora no interior do estado, na região do oeste do Pará. Eu tive que buscá-lo porque estava infartando. Ele mora numa cidade, apesar de ser médico, cardiologista, como nasceu naquela cidade, é uma cidade que tem 65 mil habitantes. Lá não tem tomógrafo, não tem UTI, não tem hemodiálise e morrem diariamente, mensalmente, crianças de sífilis congênita. E a gente não está dando acesso para essa parte da população. Mas, certamente, se nasce uma criança com doença rara, alguém vai dar um jeito de levar essa medicação lá. Nós precisamos discutir isso. Até porque essa incorporação está fazendo, na Alemanha, estudos, apenas 1/3 dos tratamentos que entraram no mercado entre 2011 e 2017 possuíam comprovação de benefícios clínicos. Ou seja, a gente precisa discutir compartilhamento de risco, que, assim, nós aceleramos, ok. A sociedade aceita que se acelere, mas se nós não fizermos com que você possa ter com risco também para quem está vendendo aquele produto, porque se 1 ano depois, 2 anos depois, esse medicamento não tiver surtido o efeito prometido na incorporação, o Brasil, a sociedade já pagou aquele custo. Nós precisamos incentivar, é preciso que se atente a esse tipo, é preciso que a gente respeite as agências. A gente tem, no sistema público, a Conitec, nós temos uma ANS fazendo essa avaliação, a gente precisa acelerar essa questão, quem sabe até se criando uma agência específica para avaliar incorporação de tecnologias, para que a gente possa realmente ser mais efetivo. A gente precisa comparar se o preço que está sendo vendido no mercado brasileiro se compara com o mercado internacional. A gente precisa criar, pelo menos para porque estou aqui representando o sistema privado de saúde, mas a gente precisa aqui discutir também a sustentabilidade da saúde suplementar e não chegar a ponto de nós termos hoje, no Brasil, 520 mil ações judiciais, quase 200 mil delas na saúde suplementar, fazendo com que a gente tenha acessos diferentes. Porque enquanto o público compra por um preço, o plano de saúde que não tem a mesma oportunidade de negociar comercialmente algo mais vantajoso, algo que seja sustentável para que a gente possa garantir acesso, a gente precisa também trabalhar que a gente possa ter esse compartilhamento, uma fila única de acesso a essa medicação. Então, é desta forma, a gente também, fica muito bonito, e certamente se eu tivesse um filho ou um parente com alguma doença rara necessitando, eu ia fazer de tudo para conseguir, e não se está discutindo isso aqui, mas a gente precisa acordar, como sociedade, que muitas outras mazelas ainda tem, como eu já citei aqui no dia de hoje. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e parabéns. Muito obrigado, doutor Breno Figueiredo, que introduz um tema que parece ser essencial na saúde pública ou suplementar, que é o igual acesso às tecnologias e que muitas vezes a judicialização ela acaba gerando uma burla a esse princípio da igualdade. Na sequência, passamos por último, mas não por último, porque terá a oportunidade de dar a última palavra, né? E as mulheres sempre dão a última palavra, então você poderá corrigir eventuais impropriedades que todos nós antes tenhamos falado no decorrer. Então, eu passo a palavra para fechar com brilhantismo esse nosso painel, a doutora Letícia Garcia, que é promotora de justiça no estado do Paraná. Por favor, a senhora está com a palavra.
Boa tarde a todos os presentes. Quero cumprimentar os componentes aqui da mesa na figura do Dr. Jairo. Quero registrar meu cumprimento e meu agradecimento pela presença do Dr. Paulo Gonet, que é o chefe da nossa instituição do Ministério Público Brasileiro. Aumenta a minha responsabilidade de falar aqui. E, ao mesmo tempo, é uma grande oportunidade falar na presença do senhor. Bom, como eu estou falando aqui após 4 médicos, que são, com certeza, mais especialistas do que eu na temática da saúde, eu vou tentar trazer um olhar um pouco distinto para interligar saúde e democracia a partir de 3 pilares. Primeiramente, saúde como pressuposto da democracia. Depois, a mulher como agente de transformação da sociedade. E, por fim, a saúde como instrumento para a igualdade de gênero e, consequentemente, alcance da democracia. Bom, no primeiro enfoque, saúde como democracia, eu lembro de uma fala do sanitarista Sérgio Arouca, numa conferência realizada em 1986, na época do movimento sanitarista pré-constituinte, na qual ele disse: democracia é saúde. Então, partindo desse raciocínio, considero a saúde, o direito ao acesso à saúde, como o Dr. Josier mencionou, como uma das principais formas de concretização da democracia. E quando eu falo em direito à saúde, eu não falo apenas em ausência de doença. Eu falo em saúde como um bem-estar geral, aqui incluindo direito à moradia, direito ao trabalho, direito ao salário digno, direito a viver num meio ambiente não agressivo, direito a viver dentro de uma sociedade onde não haja violência decorrente da miséria. Então, a partir desse raciocínio, podemos considerar o direito à saúde como uma espécie de direito de cidadania, já que ela é um pressuposto para o exercício de direitos, liberdades e garantias. Mas isso só é possível dentro de um modelo econômico não concentrador de riqueza e dentro de um sistema político não autoritário. E isso remonta e me faz recordar uma divisão feita num livro muito interessante que fala por que as nações fracassam. O autor ele divide as instituições em instituições inclusivas e instituições extrativistas. E ele menciona que os países só são pobres, Dr. Josier, porque os líderes políticos optam por políticas que gerem pobreza. E ali ele fala que não é por acaso e não é de se surpreender que o Thomas Edison tenha nascido nos Estados Unidos e não na Bolívia, Dr. Adalberto. E porque a Hyundai ou a Samsung seja da Coreia do Sul e não da Coreia do Norte. Bom, essa temática de democracia ela é bastante dinâmica, então, por isso, debates como esse são extremamente importantes. O segundo tópico, a mulher como agente de transformação social. E eu não tenho como iniciar esse segundo tópico sem antes falar um pouco de distribuição de riqueza. E por quê? Porque a distribuição de riqueza ela não atinge da mesma forma homens e mulheres. Na década de 70, foi realizada uma pesquisa por agências das Organizações Unidas, em que apontaram que cerca de 70% das pessoas consideradas pobres no mundo, naquela altura, eram mulheres. Daí surgiu um conceito, a qual se denominou de feminização da pobreza. E isso é muito interessante, porque hoje no Brasil há vários dados que apontam que as mulheres elas são mais suscetíveis ao desemprego, a se estabelecerem no mercado informal. Foi realizada uma pesquisa a partir de dados fornecidos, e isso é recente, coisa de 2, 3 meses, por dados fornecidos por cerca de 50 mil empresas brasileiras, apontando que as mulheres no Brasil recebem salários 20% menores do que o dos homens. E eu trago dados brasileiros, doutor Adalberto, porque dizem que se um marciano quisesse pousar na Terra e conhecer a realidade do planeta, ele deveria começar visitando o Brasil.
E quem diz isso é o economista Branko Milanovic. Ele traz a ideia do Brasil como uma espécie de microcosmos do mundo, já que lá nós temos toda a riqueza e toda a pobreza do mundo. Há até uma fábula interessante chamada Berlíndia, que também foi desenvolvida na década de 70 por um economista, em que ele traz um local hipotético em que existiria ali toda a riqueza da Bélgica e toda a pobreza da Índia. E se assemelha muito a essa ideia do Branko Milanovic. Bom, a partir, então, dessa estrutura socioeconômica desigual, nós chegamos à conclusão de que ela afeta de forma muito peculiar a saúde da mulher. Segundo dados da OMS, as mulheres elas têm 3 vezes mais chances de desenvolverem transtornos mentais do que os homens. E isso decorre muito de questões de violência de gênero, dupla jornada de trabalho, essa questão da desigualdade salarial, enfim, há toda uma estrutura de desigualdade que leva esses dados, que são dados estatísticos e partem, portanto, de pesquisas concretas. Também há questões específicas de saúde da mulher. Há doenças específicas da mulher, há tratamentos específicos relativos à gravidez, a período neonatal, ao pós-parto, enfim, idade avançada, que também requer um olhar específico para essa questão da saúde da mulher. E há também as questões que até foram elencadas na Agenda 2030 da ONU, que traz 4 pontos específicos sobre saúde da mulher. Inclusive, uma delas, um balizador acerca de redução de taxas de mortalidade materna. No Brasil, nós temos uma taxa de mortalidade materna, que é aquela que se dá desde o nascimento até o bebê completar 42 dias. No Brasil, nós temos uma taxa que gira em torno de 60 óbitos de mãe para cada 100 mil nascimentos, enquanto o recomendado pela ONU seria a metade disso. E aqui, dentro de todo esse contexto, eu quero lembrar uma pesquisa um estudo muito importante feito pelo economista indiano Amartya Sen. No livro dele que se chama Desenvolvimento como Liberdade, ele faz todo um levantamento, um estudo empírico, em cerca de 300 distritos indianos, na qual ele detectou-se que, a partir da promoção do bem-estar das mulheres e também do desenvolvimento da condição de agente dessas mulheres, e o que seria a condição de agente das mulheres na concepção dele? Seriam mulheres sendo alfabetizadas, mulheres auferindo renda independente, mulheres tendo direito à propriedade e, com isso, participando como pessoa instruída das decisões dentro e fora das suas famílias. Então, nesses 300 municípios, que, inclusive, sob a influência daquele banco de Bangladesh, do Yunus, que houve até um incentivo nesse banco para mulheres, de crédito para mulheres, detectou-se um impacto muito expressivo na redução das taxas de mortalidade infantil, nas taxas de mortalidade materna, redução das taxas de fecundidade. Houve também melhorias na questão do meio ambiente. Então, a partir desse estudo, ele fez um vínculo, entendeu-se que a questão do desenvolvimento da mulher ela acaba sendo o centro do processo de desenvolvimento das nações, já que, a partir disso, geraria uma prosperidade na família, com essa redução de todas essas taxas, e também prosperidade da própria sociedade, já que, a partir daí, aumentaria a renda familiar e, consequentemente, geraria mais riqueza. Bom, até no meu livro, eu fiz um mestrado aqui na Universidade de Lisboa, desenvolvi um trabalho acerca de mulheres na política, e por isso que eu acabo gosto de falar disso. Ali eu acabo falando um pouco mais das teorias de justiça, não só da Amartya Sen, mas do John Rawls, enfim, todos esses enfoques sobre o gênero. Na sequência, saúde como instrumento para a igualdade de gênero e alcance da democracia. Na pré-constituinte,
houve um movimento de mulheres aliado ao movimento sanitarista, em que se encaminhou uma carta das mulheres aos constituintes, em 1987, onde elas pleitearam a criação de um modelo de serviço de saúde coletivo integrado, que assemelha-se ao nosso Sistema Único de Saúde. E isso se deu porque, naquela altura, o pleito maior era com relação a questões de contracepção e planejamento familiar. Porque as instituições que cuidavam da contracepção naquela época foram acusadas de esterilização em massa. Inclusive, na altura da década de 80, houve até investigações sobre a respeito dessas instituições, em que vincularam, de fato, a atuação dessas instituições na brusca redução das taxas de natalidade subsequente. Então, por conta dessa suspeita das esterilizações em massa, já estou finalizando aqui, foi feito esse movimento. E só para, concluindo aqui, 70%, em 2019, foi feita uma pesquisa apontando que 70% dos usuários do nosso SUS são mulheres, para atendimento próprio e de pessoas que estão sob seus cuidados. Aqui, lembrando que as mulheres são as principais cuidadoras de filhos e pessoas idosas, e, por isso, elas acabam sendo as principais usuárias do sistema público de saúde. Ainda vinculando que as mulheres elas desempenham, na maior parte das vezes, tarefas domésticas, e há uma pesquisa do IBGE apontando que as mulheres no Brasil desempenham 22 horas semanais de tarefas domésticas, levando em consideração, portanto, que todo esse trabalho é uma atividade não remunerada. A existência de um sistema público de saúde eficiente, de qualidade, vai impactar diretamente na promoção da igualdade de gênero, já que vai liberar o tempo dessas mulheres para que elas exerçam uma atividade, então, remunerada nesse tempo que ali resta. E agora, para finalizar de verdade, toda essa questão, ao fim e ao cabo, gira em torno de todas as discussões das teorias de justiça sobre os dois pilares básicos, que são igualdade e liberdade. Inúmeras discussões sobre o que se prioriza. A igualdade é pressuposto da liberdade ou a liberdade é pressuposto da igualdade? Eu deixo aqui uma reflexão para vocês todos. Será que é possível haver exercício pleno de liberdades num ambiente de desigualdade extrema? Eu acredito que não, mas fica aqui a minha reflexão. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Letícia. Como não podia deixar de ser, com brilhantismo, encerrou um tema tão complexo e nos trouxe alguns elementos que são muito importantes, seja para a política, seja para o direito, que é a questão da necessidade que nós temos, seja em Portugal, seja no Brasil, seja em qualquer parte do mundo, de termos políticas inclusivas, principalmente para as mulheres, ou seja, políticas com perspectiva de gênero. No âmbito judiciário, nós denominamos isso, deputado, com protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, para que todos nós sejamos juízes, membros do Ministério Público, políticos, administradores, nós, no nosso dia a dia, tenhamos políticas antidiscriminatórias. E para que aqueles trabalhos, muitas vezes, desenvolvidos pelas mulheres, como referido pela doutora Letícia, eles não caiam no manto da invisibilidade. E aí, aqueles trabalhos que são relevantes, são importantes, são indispensáveis, eles não são vistos. E por não serem vistos, eles não são valorizados, e por não serem valorizados, não são cuidados. Então, o direito à saúde, ele trabalha isso e, portanto, não poderíamos ter uma melhor forma de fechar esse importante painel. Dado o adiantado da hora, não vamos conseguir abrir para perguntas. Eu gostaria de, em nome dos organizadores desse 12º Fórum de Lisboa, agradecer imensamente aos nossos convidados que, de modo brilhante, expuseram esse tema tão cativante que é o tema da saúde. Muito obrigado e boa tarde para o senhor e senhora.